Como eu disse hoje, Pituca assinou a rescisão dele com o Santos e vai ao Japão. E vai decidir entre dois times para jogar lá fora do Brasil, no continente asiático. E mais ainda, o Botafogo finalmente pagou o Santos por dois jogadores, mas o dinheiro, assim, foi para um lugar que a gente não esperava tanto. Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o Isso é Santos. E bom, rapaziada, tô mais uma vez aqui para falar com vocês sobre mais atualizações do Santos. Antes de falar qualquer coisa, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem um like aqui, porque isso ajuda muito o canal, fortalece a gente aqui pra gente criar mais conteúdo para vocês, pra gente trazer mais informações e vocês estarem sempre ligados com a gente sobre tudo que acontece na cúpula santista de Marcelo Teixeira e de Kleber Xavier no momento. Ele, né, é o técnico do Santos até o momento de agora. Inclusive, gente, eu hoje alterei a logo do canal, dei uma atualizada nela. Acho, na minha opinião, que ficou mais bonitinha, ficou mais redondinha, ficou mais fofinha, eu vou falar a verdade, que eu achei de verdade. Ela ficou bonitinha, cara, vocês têm que dar uma olhadinha depois, vocês dão uma bisoiada lá. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Vamos falar sobre o Santos agora, né? Hoje até saiu já oficialmente no Instagram do Santos, o Pituca ele deixou o Santos, ele rescindiu com o Santos. Inicialmente ele ia pro Varen Nagasaki, mas agora existe uma disputa entre o Varen Nagasaki e o Omiya, ambos do Japão. Na questão da saída do Pituca, a gente teve algumas questões interessantes. Ele tinha um contrato que ia até 2027, né? No início do ano, quando o Santos procurou o Sampaoli, olha só, quando o Santos procurou o Sampaoli, o Santos tinha 3 jogadores que foram base do Sampaoli em 2019, né? Base, entre aspas, foram pilares do time dele, né? A gente tinha Soteldo, Pituca e o Luan Pérez. E hoje, a gente, até pelo menos 2, 3 meses atrás, a gente tinha os 3 em campo ainda, em campo não, né? Mas no time, atuando regularmente. E foi uma das coisas que convenceram o Sampaoli a considerar vir ao Santos naquele momento. Ele acabou não vindo por algumas outras questões, né, de ter falta de jogadores na lateral ser muito fraca, ofensivamente o Santos estava muito fraco também, só tinha o Neymar no meio campo, João Schmidt e Pituca era o que a gente tinha no momento, o Zé Rafael estava voltando ainda, mal tinha voltado, né, acho que não tinha voltado ainda a jogar, então era outro momento, mas hoje o Pituca ainda seria um desses pilares, já que o Soteldo saiu e foi para o Fluminense. Inclusive, antes do Pituca realmente oficializar e assinar que sairia do Santos, assinar a rescisão de contrato, né, o Sampaoli tentou convencer ele a ficar no Santos, até porque ele tentaria ressuscitar aquele futebol do Santos, trazer de volta até a alegria do Sampaoli em treinar um time de futebol, que ela realmente faz falta para ele ter sucesso nessas questões, né? O Sampaoli não faz um bom trabalho desde o Santos de 2019, na verdade aquele foi o grande trabalho da carreira dele. Claro que ela é cheia de coisas duvidosas, tem muitos problemas com o diretor santista daquela época, né? O presidente José Carlos Pérez, em que ele teve muita treta naquele momento. A torcida amou o Sampaoli abraçou a cidade, né? Isso que aconteceu de verdade, andava por aí de bicicleta, inclusive teve a bicicleta roubada, ganhou outra depois da própria diretoria santista, mas assim, foi um final chato, aquela ultrapassagem dele, e seria muito interessante tê-lo de volta. E aí a gente ainda tá nesse entrave, né, de Santos vai ganhar ou não do Cruzeiro, né, a gente não sabe o que vai acontecer. Um empate, uma vitória, certamente uma derrota pro Cruzeiro, tira o Kleber Xavier do comando. Mas voltando a falar sobre o Pituca, ele considerou até ficar por causa de Sampaoli, mas realmente ele já tinha decidido isso, ele teve uma passagem pelo Japão antes de vir ao Santos, né, enquanto o Santos caiu para a Série B, quando o Santos caía, né, em 2023, o Pituca ainda estava lá no Japão, acho que desde 2021 ele estava lá, né, não era um dos melhores jogadores do time, mas gostou muito do Japão e gostaria de voltar, e agora finalmente era desejo também da família dele, né, de voltar para lá, já que eles viveram momentos, acho que agradáveis no Japão, um lugar onde menos pessoas conhecem o Diego Pituca pelas ruas. Deve ser muito agradável, né, você que é uma pessoa que é muito conhecida, que é muito pública no seu país, na sua cidade, você sair, poder andar tranquilamente, fazer coisas tranquilamente, sem ter pessoas te enchendo o saco. O Diego Pituca foi um cara incrível aqui no Santos, né, durante muito tempo.
é da base do Santos, construiu uma história muito legal aqui, levou a gente para uma final de Libertadores, ajudou a levar, né, naquele 3-0 contra o Boca, a última vez que o torcedor santista achou que poderia ser o melhor time da América. Assim, o Diego Pituca foi um grande jogador no Santos, é claro que esportivamente não dava mais, eu não aguentava mais ver ele em campo, era muito difícil, eu tava fazendo bico toda vez que ele entrava, não dava. Mas é um cara que nunca deixou escondido que ele torcia pro Santos, que ele era santista e assim, vai fazer falta alguém tão patriota, tão compatriota como o Diego Pituca dentro do elenco, alguém que saiba realmente o que é torcer pro Santos. É claro que ele não vai estar mais aqui, mas a gente torce pela felicidade dele em outro lugar, com todo o prazer, até porque aqui ele não tinha mais ritmo, ele não tinha mais clima, realmente ciclos abrem e fecham, e o dele já tinha se fechado, na minha opinião, sinceramente, do ano passado. Vamos falar um pouquinho também de Jair e de John. Sim, John e Jair, esses caras que há muito tempo saíram do Santos. Jair não tanto tempo assim, né? Daqui a pouco faz um ano que ele saiu do Santos. O John já faz algum tempo que foi pro Botafogo, venceu o Libertadores lá e afins. Desde aquela época, o Santos não tinha pagado o John, o Botafogo não tinha pagado ao Santos o John, e agora isso se repetia com o Jair. Finalmente, essa dívida ela foi paga, o John Textor jogou o Pix na conta do Santista, só que teve um probleminha aí, né, cara? Juntando tudo assim, o valor original era de 14 milhões. O Santos veio a receber apenas 1,5 milhão, basicamente. Por que, você me pergunta? É porque a gente tinha um bagre aqui no Santos na Série B chamado Patrick. Hoje ele tá no Atlético Paranaense, ele tá na Série B. E até agora esse desgraça, não a pessoa, mas o jogador, tá assim, acaba com a sanidade mental de todo santista, né? O Santos não havia pago o Atlético Mineiro até agora da compra do Patrick, que era um jogador de Série A, de acordo com o Marcelo Teixeira, mas o Santos ficou devendo, e aí com uma negociação, uma tríade de negociação, né, Santos, Atlético Mineiro e também o Botafogo levou o dinheiro diretamente ao Atlético Mineiro, então o Santos não teve nem que pegar, foi uma dívida passada já pro Botafogo pagar, e o Santos ficou com apenas 1,5 milhão, que sinceramente não vai ajudar em muita coisa. Talvez para pagar salário do Neymar, a gente coloca aí no bolo do que ainda falta desse mês. E realmente não tem muito o que dizer sobre isso, é realmente uma falta de organização, uma falta de planejamento, que o Santos conseguiu alcançar um patamar enorme na Série B, impressionante, assim, e o Atlético Paranaense inclusive vai cometendo o mesmo erro, trouxe Juliano, trouxe Patrick, vai colecionando horrores na Série B. Acho que qualquer time grande que cair pra Série B hoje não pode seguir a cartilha que o Carille seguiu, não pode seguir a cartilha que o torcedor do Atlético Paranaense está vendo o Atlético seguir. Eu não tô acompanhando o Atlético na Série B, de vez em quando eu vejo um jogo ou outro em que o Atlético tá perdendo pra dar uma risada. Eu sou torcedor do Santos e não torço pro Atlético Paranaense, então acho que é válido eu dar uma risada de outro time que está na Série B. E assim, realmente quem segue essa cartilha sabe que as coisas ruins estão por vir aí, foi o que aconteceu com o Atlético Paranaense, trazendo o Patrick, trazendo o Juliano, jogadores que não tem mais condição física nem de jogar em Série B, na minha opinião. Bom, falando de mais algumas coisas, vamos trazer algumas atualizações a mais também nesse vídeo. Zé Rafael não tem dor nenhuma, esquece esse negócio que teve muita gente, né, falando na rede social, Zé Rafael voltou a ter dor nas costas, que isso, tá atrapalhando o desempenho dele? Não! Desempenho no treino tá mal mesmo, assim, ele não tá jogando bem. Quando entrou na última partida agora contra o Juventude, teve botes bons, mas a maioria das jogadas ofensivas dele foram ruins, ele não teve algumas oportunidades de lançamento que definitivamente não deram certo, perdas de bola que poderiam ter ocasionado em gol do Juventude já com a vitória do Santos encaminhada. Então assim, não tá bem, mas na minha opinião, ainda merece a titularidade no lugar do João Schmidt, é um cara que tem muita experiência e é muito vitorioso. Eu acho que colocar João Schmidt no lugar dele não é a melhor escolha em hipótese alguma. Ele pode estar sem uma perna, não, mas sem uma perna acho que aí a gente tem que repensar. Mas ele pode estar mal. Prefiro o Zé Rafael do que o João Schmidt. Bom, rapaziada, era isso que eu queria falar com vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like no vídeo. Deixem nos comentários o que vocês
acham sobre a saída do Pituca, da realmente grande organização e planejamento que o Santos teve no ano passado e como ela se seguiu tão atrasada para 2025. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre os assuntos abordados neste videozinho. Mas muito obrigado para todo mundo que assistiu até aqui. Valeu, fui e é nóis!